Essa mesma coisa, no feeling. Botava o dedo no vento assim e falava, são 15. Ai, com muita ação. Cara, tem uma Até hora poder que olhar, né? começa a ficar desesperador. Você viu o que aconteceu com a Caixa Seguridade? Pô, não vi, como assim? Eu tenho carteira, eu não vi o que tá... Aí já começa a me dar um desespero muito grande e eu acabo concentrando. Falou, engraçado isso. Hoje ele é bilionário e ele sempre fala isso. Filha, você precisa ter a possibilidade de múltiplas fontes de renda. Você precisa. Quando eu era pobre, eu só pensava nisso. Pô, eu sou engraxate, mas eu também tô fazendo contabilidade. No futuro, eu vou poder fazer várias coisas. Tenho várias aptidões, eu posso ter várias profissões. Eu nunca vou ficar desempregado. Então, ele também sempre procurou múltiplas fontes de renda. Fazia bico de auditor, ele trabalhava na época no pregão, ele começou na década de 70, trabalhar como operador, mantinha vários empregos ali, tinha que sustentar também 4 filhos, então assim, não era... São 4 filhos? 4 filhos, agora comigo 5, né? Mas na época eram 4 filhos pra sustentar. Você é a mais nova? É muita gente, sou a caçula, exatamente. E só quem foi pra essa linha de investimento, pra trabalhar de frente com isso, é você? Sim, cada um acabou seguindo o seu caminho, né? Porque acho que de todos, eu fui a única que tive a oportunidade de crescer com ele, né? Ele se separou muito jovem da ex-mulher dele. É inevitável, né? Naquela época, o marido serve pra trabalhar e botar dinheiro na casa. Quem cria os filhos é a mulher. Isso é uma coisa do tempo. Então ele passou muito tempo separado afetivamente dos filhos, né? Não tinha aquela conexão como a mãe tinha. Isso veio até de um tempo pra cá, né? Que eles se reconectaram, enfim. Eu fui a única que tive o privilégio de ter essa educação financeira em casa, de ter esse hobby junto com ele, que investir pra gente era uma diversão. Acabei enveredando por esse caminho. Mas eles investem também, pessoal. Investe. Se não comprar o que o VAR está falando que é pra comprar. Tem como você dar, já chegando até a uma parte final, fazer umas perguntas mais rápidas, mais uma visão geral da sua carteira? Porque você falou, tem uns 15% em renda fixa, mas é mais focado no curto prazo, reserva de emergência, um caixa para possíveis oportunidades, que eu imagino que agora seja até baixo, tendo em vista o desconto que a gente tem em várias empresas de bolsa por conta de conjuntura macroeconômica. E dentro dos 85, como é que fica? Quantos papéis você tem? Quais são aqueles que você pode falar assim, eu tenho mais um pouco disso, um pouco menos daquilo que eu acho mais arriscado? Por conta da conjuntura, nesses últimos 2 anos, eu acabei aumentando a minha exposição em seguros e bancos. Poxa, se subir taxa de juros, muito provavelmente num fundo aqui, as empresas que acabaram ficando descontadas foram justamente bancos e seguradoras. Então, naturalmente, buscando um yield interessante e um preço interessante, me expus bastante nesses 2 setores. Eu tenho praticamente 25% em cada um deles, 25% em bancos, 25% em seguradoras. Seguradoras eu tenho basicamente BB Seguridade, praticamente esses 25%. Nos bancos tá bem dividido entre Banco do Brasil e Santander. São, de longe, as 3 maiores posições. E o resto tá um pouquinho mais fragmentado nos outros setores. Telecom eu não tenho hoje. É um dos únicos setores do Best que eu não tenho hoje. Mas tenho ali Sanepar em saneamento. Energia tenho Taesa, tenho bastante Taesa. Gosto dessa coisa interessante de corrigir inflação nas receitas. AS Brasil, TRPL, algumas naturais aí de energia também. É basicamente isso. Você teria quantas 13, ações? 14 empresas. 13, 14 empresas? Você tem um número limite de exposição a número de empresas assim? Não tem um número limite. A conta que eu costumo fazer é o seguinte, eu multiplico o tempo que você tem em bolsa, em anos, no máximo 3 ativos por ano. Essa é uma conta básica que eu faço. Eu tô há 11 anos na bolsa, então teoricamente eu poderia ter até 33 empresas. Eu gosto de ter uma diligência, de fazer um trabalho de acompanhamento de boa parte dessas empresas de perto. Seria impossível, por exemplo, acompanhar mais de 20 empresas, assim. Você acaba ficando desleixado em alguma coisa. Tento sempre concentrar ali em 15 no máximo, que eu gosto de ter. Assim, sabe? Não é nenhuma regra apurada. Ela faz bastante sentido. Há pouco tempo, o Gui Cadonhoto, que é o economista-chefe da Speech, ele fez um estudo, ele me mostrou, achei bem interessante. Ele comparou a performance da melhor ação da Bolsa nos últimos 3 anos, uma carteira montada com as 10 melhores, uma montada com as 20, uma montada com 30. Porque a gente não quer só retorno, a gente quer mais retorno para um menor nível de risco. Menos chacoalho, digamos assim, né? Menos volatilidade. E aí, nesse período que ele olhou, a melhor ação foi SLC Agrícola, que é uma empresa de commodities, muito volátil, só que as commodities subiram muito de preço, ela se deu muito bem. Então você tinha um retorno de 220%, eu acho, e com uma volatilidade que nem foi tão alta assim para uma empresa de commodity, mas era uma volatilidade de bolsa, de uns 30%. Aí com as 10 melhores ações, não eram 10 aleatórias, eram as 10 melhores. O retorno, ele caiu um pouquinho, e a volatilidade também caiu um pouco. Com as 30, o retorno já caía bruscamente, e a volatilidade quase não caía. Então ele mostrou ali, né, que, olha, você vai ter um melhor nível de retorno ajustado ao risco se no mercado nacional
nacional, você tiver mais ou menos entre 10 e 15 ações. Muito mais do que isso, você diminui o retorno, caminha para ser um ETF de bolsa, sendo que a volatilidade não cai porque é bolsa, né? É mercado. Isso de 10 a 15 ações é mais ou menos o que eu trago para mim aqui no mercado nacional também. Eu também tinha essa mesma coisa, no feeling. Botava o dedo no vento assim e falava, são 15. Ai, com muita ação. Cara, tem uma hora poder que olhar, né? começa a ficar desesperador. Você viu o que aconteceu com a Caixa Seguridade? Pô, não vi, como assim? Eu tenho carteira, eu não vi o que tá... Aí já começa a me dar um desespero muito grande e eu acabo concentrando. Pô, mas 15 ações não é muito concentrado? Você que só tem bolsa, né? É o caminho natural você ir pra concentração, porque quanto melhor você fica nesse negócio, melhor você fica em identificar bons e maus negócios. Existe um risco, mas esse risco ele vai ficando cada vez menor conforme o seu conhecimento cresce, né? E de novo, conforme a sua experiência evolui também. Então você começa a ficar, de repente, um pouquinho mais calejado, vamos dizer assim, né? Isso foi baseado muito no feeling mesmo e o fato de que quanto mais você concentra, quer dizer, menos empresas e mais ações dessas mesmas empresas, maior vai ser a sua bola de neve, porque o dividendo é pago em função da quantidade de ações que você tem, não do valor financeiro que você tem por ação. Quanto mais barato, mais ações, mais dividendos no futuro. Bom, e pensando em ações...